Fala galera que acompanha o CCV, o Clássico é Clássico e vice-versa. E hoje nós vamos fazer a análise da 10ª rodada do Brasileirão. Além da gente falar dos jogos, nós vamos falar das perspectivas que o campeonato está tomando aí de cada clube, né? Que cada clube tem acreditado e tem buscado desse campeonato e o que a gente tem visto que pode evoluir ou não vai evoluir, o que pode cair de produção, beleza? Então a gente começou na terça-feira com o Santos 2-1 contra o Atlético Paranaense. Eu esperava essa vitória, acho que o Santos ele é muito forte contra esses clubes da mesma faixa dele, dos clubes grandes, né, do Brasil. O Santos sofre muito contra os pequenos. Por quê? Porque você tem que propor bastante o jogo, né? Não que o Santos não goste, o Diniz até gosta de propor o jogo, mas é difícil você furar barreiras de times que se defendem com 3, 4, 5 jogadores na defesa, beleza? Então é mais ou menos essa perspectiva do Santos mesmo, né? Ganhou, acho que ganhou bem e pra mim não foi surpresa, tanto que eu acertei no bolão nosso primeiro papo de torcedor que a gente teve. Depois, Fortaleza 4-0, eu esperava um jogo muito mais equilibrado. O América Mineiro vinha muito bem com o Mancini, mas o Fortaleza mostra sua força mais uma vez e goleia de 4-0. Conseguiu um baita resultado, parabéns pro Fortaleza, que vem bem, né? Que vem muito bem. Bahia 1-0 na quarta-feira contra o Juventude. Venceu um dos times mais frágeis desse campeonato, que é o Juventude. O Bahia continua muito bem na tabela. Depois teve um Bragantino 1-1 com o Cuiabá, para muitos uma decepção, né? Mas eu acho que o Bragantino jogou muito bem, né? Mas aí a gente vai conversar um pouquinho, né? Sobre a tabela, mas parece, né, nesse jogo especificamente, que o Bragantino sentiu um pouco essa responsabilidade de ter que vencer. Mas continua invicto, é o único clube que continua invicto no campeonato, então não dá para desmerecer esse resultado. Pois teve um Palmeiras 2-0 no Grêmio, que o Palmeiras jogou muito melhor do que o Grêmio, poderia ter feito um placar ainda mais elástico. O Grêmio na situação que está, né, sem vencer, a pressão é muito grande, assim como era para o São Paulo. E aí o psicológico que afeta um pouco, né, nessas horas. Mas o Palmeiras realmente embalou no campeonato, vem muito bem e jogou muito melhor do que o Grêmio. Depois teve o Atlético Mineiro 2-1 no Flamengo, né? Não dá para dizer que o Atlético foi muito superior. O Flamengo não foi de todo mal. Não foi assim um péssimo jogo do Flamengo. Mas espera-se sempre que o Flamengo jogue mais, né? Jogue melhor. E perder para o Atlético Mineiro em Minas não é um absurdo. Não é um absurdo. Até porque não foi um placar elástico. Mas a pressão em cima do Rogério é muito grande. E a ideia de demissão do Rogério já é muito falada e muito bem aceita dentro do Flamengo. O que pega? Tá pegando aí uma questão de multa de contrato, mas que provavelmente... Vamos ver os próximos 5 jogos aí. Porque o próximo jogo é a Chapecoense. Acho que o Flamengo ganha. Então não vai ter muito problema. Mas depois os próximos jogos vão ser cruciais. Depois teve o Atlético Goianiense 1. Sport também 1. Onde o Atlético Goianiense... todo mundo esperava que ia ganhar. O Sport tá ali, né? Tentando se manter na Série A. Beliscando cada pontinho que ele pode. Tem bastante empate, né? 4 empates já no campeonato. Quando pega clubes ainda mais da sua mesma faixa de tamanho, Atlético Goianiense e Sport, o Sport tem um pouco mais de tradição, mas hoje eles estão equivalentes aí dentro do campeonato, quando se trata de tabela, eu acredito, né? Mas o Atlético Goianiense conseguiu apenas esse empate. Muitas pessoas depositam aí muita confiança no Atlético Goianiense e eu ainda não levo muita fé. O Fluminense ficou no 0-0 com o Ceará, né? Eu esperava-se até mais, porque o Fluminense tinha vencido o Flamengo no clássico fora de casa, teoricamente foi fora, mas o jogo foi em São Paulo. E o Fluminense não conseguiu vencer o Ceará, que não vem bem, mas vem beliscando pontos importantes, que é contra a busca do rebaixamento, né? E aí, o mais importante para os clubes que teoricamente pensam em um rebaixamento é o quê? Fazer os 45 pontos e se livrar dessa questão aí de rebaixamento. Depois a gente vê o que a gente consegue. E tem alguns clubes que já estão bem encaminhados para conseguir se afastar dessa zona de rebaixamento. A gente teve também um Inter 0, São Paulo 2, né? Onde eu, sinceramente, eu falava, não ganhamos até agora, né? Eu sou São Paulino. Vamos ganhar do Inter no Beira-Rio? Não vamos. Eu acreditava no empate, porque o Inter também não estava bem, né? Até teve São Paulino que falou, mas tem que ver, né? Porque o São Paulo bateu em bêbado. Mas o São Paulo estava mais bêbado do que o Inter.
Era muito mais fácil para o Inter ganhar do São Paulo do que o São Paulo ganhar do Inter. Então a gente tem que valorizar sim essa vitória, né? Eu não gostei da escalação, mas deu certo. Não gostei das substituições, mas deu certo. Então assim, fica até ruim de a gente reclamar. Eu não gostei muito bem de algumas coisas, tá? Mas como foi um grande resultado, 2-0 lá no Beira-Rio, a gente vai ter que ficar engolindo a seco algumas coisas sim. Porque acho que daqui pra frente São Paulo vai embalar. Acho que aquela pressão da primeira vitória saiu e daqui pra frente São Paulo consegue melhores vitórias. Chapecoense 0, Corinthians 1. Eu acho, como eu já venho falando aqui, a Chape é favoritaça a cair. A Chape é muito favorita a cair. E eu não achava que o Corinthians ia ter força pra vencer. Sabe, por alguns segundos eu pensava, poxa, o Corinthians vai ganhar. Mas eu achava que ia dar empate. Eu achava que ia ser um jogo feio. Foi um jogo pegado. E aí no final o Corinthians foi coroado com um gol do Jô, né? Que também pontua. O Corinthians tá beliscando bastante ponto. Quem achava que o Corinthians ia brigar para não cair, tá se enganando aí. Porque o Corinthians vem até que bem no campeonato dentro do que a gente esperava. Vamos ver a tabela aqui. Ó, Palmeiras virou líder, tá? Com 22 pontos, a mesma pontuação que o Bragantino, né? Você vê, o Bragantino é o único time invicto, único, mas o Palmeiras tem uma vitória a mais e uma derrota a mais também. Não, 2 derrotas a mais do que tem o Bragantino. Isso já torna os dois no mesmo número de pontos. Por que eu estou dando até uma enrolada nesses 2 primeiros colocados? Que é o seguinte... Você percebe que apesar do Bragantino estar invicto, o Palmeiras venceu muito mais jogos. O Palmeiras venceu, sabe? Muito não, um jogo a mais, né? Mas você percebe que os empates que o Bragantino teve são empates de jogos que era para ter ganhado. Você entendeu? É isso que eu quero falar. Alguns empates, se você pegar os 4 empates do Braga, inclusive o último que foi contra o Cuiabá, são empates que era para o Bragantino ter vencido. E aí venceu, já era para estar com 4, 5 pontos na frente. Você entendeu? Do Palmeiras. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Palmeiras está acostumado a brigar por título. E agora que ele assumiu a liderança, eu não sei se ele larga. Eu não sei se ele larga. Porque agora essa semana começa a Libertadores, tudo. Pode ser que o Palmeiras comece a poupar o time novamente, como foi no começo do ano, onde começou muito mal. Quando tinha que mesclar o time, o Palmeiras mostrou que o elenco não era tudo isso que a gente pensa, tá? E o Bragantino, por outro lado, tem uma Sul-Americana. Ele estava levando bem a Sul-Americana com o Brasileirão. Ele tem a seu favor o fato de estar invicto, né? Eu acho que isso é muito bom. A pressão é sempre do adversário de tentar quebrar essa invencibilidade. Mas o Palmeiras e o Bragantino hoje brigando por essa liderança, tá uma disputa bonita, além do Atlético Paranaense, que é o 3º colocado, e tem um jogo a menos. Ele tem 19 pontos, mas ele pode chegar a 22 caso ele vença o jogo a menos. E aí ele fica no meio desse bolo aí do Bragantino e do Palmeiras. Repito, Bragantino e Atlético Paranaense são clubes estruturados que não precisam vender seus jogadores. Então você vai falar assim, pô, mas tem alguns destaques aí que podem ser vendidos. Não sei se vão ser vendidos, porque esses clubes não necessitam de vendas. Então eu acho que eles vão segurar. E aí a margem de declínio deles é muito pequena. Lógico que podem cair de produção, podem cair, mas vão cair pouco. Para mim, Palmeiras briga por título, Bragantino tá muito perto de garantir uma vaga na Libertadores e o Atlético Paranaense também. E aí vem o Atlético Mineiro no 4º colocado com 19 pontos, para mim também briga pelo título. Na 5ª colocação tem o Fortaleza com 18 pontos, o Bahia é o 6º com 17 e o Santos é o 7º com 15, tá? Esses 3 clubes aí, ó, Fortaleza vem surpreendendo sim, pode cair de produção sim, por quê? Eu acho que o Fortaleza não tem a capacidade de segurar jogadores como o Bragantino e o Atlético Paranaense tem. Capacidade que eu falo assim, de barganha. Por exemplo, um dos destaques aí, o Iago Pikachu recebeu a proposta da Arábia. Como que o Fortaleza vai segurar esse cara? Você entende? Como que o Fortaleza vai segurar ele? O David, o atacante que fez 2 gols no último jogo. Como que você vai segurar? O que você vai usar de argumento? É muito complicado, você entendeu? O Fortaleza não tem os melhores salários. O Fortaleza
tá brigando lá em cima, mas ele não tem a pretensão assim de chegar e falar, gente, fica que a gente vai brigar pelo título, assim como o Bahia. Então esses dois clubes podem sim perder jogadores, perder destaques. O Bahia tem o Rodriguinho, tem o Gilberto, que podem receber propostas até de, eu não falo nem dentro do Brasil, até fora do Brasil, e ir embora para receber mais, para ganhar dinheiro, né? O Santos acabou de perder o Luan Pérez, não está trazendo ninguém, né? Trouxe alguns destaques do Campeonato Paulista, mas está perdendo mais jogadores do que está conseguindo repor esses jogadores que vem perdendo. Mas eu acho que eu confio muito no Diniz, gente. Eu acho que o Diniz trabalha bem sem pressão. Quando você dá um São Paulo com Daniel Alves, com Hernanes, com vários jogadores bons, com o Luciano, ele sentiu a pressão de ganhar um título. Quando você dá um time que não tem ninguém, você tem o Marinho. É o Marinho, desculpa. É o Marinho, pô. É só um cara no meio de muitos. Quando você tem um cara, a pressão não é tão grande. E o Marinho é um cara, ele não é ele, por mais que ele é muito bom jogador, poderia estar na seleção? Poderia. Mas ele não se considera, ele não é um cara que se acha. Ele não se vê como estrela. Ele é um cara humilde, ele é um cara submisso. Então, apesar dele ser um grande jogador, ele é um cara que ouve. Então eu acho que o Diniz ele gosta de trabalhar com pessoas mais anônimas, caras que ouvem ele, em vez de querer ensinar ele alguma coisa. Então eu confio muito que o Santos pode se manter nessa faixa aí de briga por Libertadores. O Fortaleza e o Bahia, eu acho que eles vão cair de produção em algum momento. Não sei se eles vão beliscar Libertadores, mas eu acho que eles vão dar trabalho ali para os grandes clubes. E o oitavo colocado, por exemplo, é o Atlético Goianiense, que muita gente espera alguma... Eu não espero nada, acho o Eduardo Barroca limitado. Eu acho que o Atlético Paranaense já perdeu um zagueiro, o Nathan Silva, que voltou para o Atlético Mineiro. Eu tendo a acreditar que ele não cai mais. Pelo andar da carruagem, eu acho que o Atlético Goianiense não cai mais. Mas vai ficar no meio da tabela para baixo ali, para baixo do 10º. Aí depois a gente tem na nona colocação o Ceará, que também tem 14 pontos junto com o Atlético Goianiense. E o Corinthians em 10º também tem 14. O Fluminense em 11º também tem 14. Então tem 4 clubes ali com 14. Atlético Goianiense, Ceará, Corinthians e Fluminense. Vamos lá. Se você parar para pensar, o Ceará eu pensava que ia brigar para não cair. Eu não sei como é que tá a situação. Ele já tá a 6 jogos invicto, se eu não me engano. 5 ou 6 jogos invicto, o Ceará. Corinthians também já está a 5 ou 6 jogos invicto. O Fluminense ganha e perde. Mas o Fluminense eu achava que ia brigar por Libertadores. O Fluminense eu acredito ainda que ele pode beliscar uma Libertadores dependendo dos outros campeonatos, né, que ele tem, que é a Copa do Brasil e a Libertadores. Se ele for caindo, ele vai focar no Brasileirão, acho que ele vai crescer muito. Se ele tiver que dividir a atenção dele entre Libertadores e Copa do Brasil, acho que o Fluminense fica no meio da tabela. Corinthians e Ceará, eu achava que o Ceará ia brigar para não cair, mas eu preciso ver, eu não sei como é que está a situação do Guto, falaram muito de mandar ele embora, mas acho que os resultados do Guto têm segurado ele lá, porque o Ceará não está perdendo, mas não está ganhando, sim, mas não está jogando bem, sim, também não está jogando bem, mas não está perdendo. E isso é importante também para manter o emprego de um técnico. Não deixar seu time perder. Muitas vezes é muito mais importante não deixar perder do que ganhar. Vai chegar um ponto que você vai precisar ganhar. Mas enquanto você não está perdendo e não tá jogando mal, dá para manter o técnico. O Silvinho, para mim, tá tirando leite de pedra. Tá conseguindo grandes resultados. Parabéns pro Silvinho. Não esperava. Eu acreditava que o Silvinho era um bom técnico pro Corinthians nesse momento. Mas eu não esperava que ele ia conseguir extrair tanto desse time. Acho que é de se valorizar sim. E o Ceará... Então acho que o Corinthians não cai. Eu duvido que o Corinthians vai cair. E o Ceará, eu acho que ele ainda tem uma chance de queda. É porque eu não sei, de repente os caras dão um negócio e mandam o Guto embora e traz outro pior. Eu acho que fica ruim ali a situação. Mas vamos ver. Acho que realmente o Ceará ainda tem um perigo de queda sim. E o 12º colocado, que é o Flamengo, né? O Flamengo aí, como eu disse já, o Rogério tá muito na berlinda. Como falar é verdade, o Rogério tá para cair desde que ele chegou, né? O Rogério tá para cair desde que ele chegou. Ele tem 2 jogos a menos? Tem, mas são jogos difíceis. Acho que é Grêmio, Atlético Paranaense, se eu não me engano. Então não é fácil de ganhar esses jogos. Eu realmente acho que o Rogério Ceni deve cair em breve. Acho que ele já durou até muito tempo. Acho que ele está quase 1 ano no cargo.
porque o Flamengo precisa entregar mais do que está entregando dentro de campo, acredito nisso. E o Flamengo, não sei se vai dar tempo de brigar pelo título. Não sei se vai demorar para trocar o Rogério de lugar, né? Para pôr outro no cargo. E quem vai trazer para o cargo? E se esse cara que vai vir para o Rogério vai dar conta de fazer esse time jogar. Mas quase certeza que o Flamengo vai pegar uma vaga na Libertadores ali entre os 4, 5 melhores. Juventude é o 13º, que também tem 12 pontos, né? Acho que é um dos times mais frágeis do campeonato. Quando você olha para a defesa do Juventude, é muito fraca, muito fraca. Apesar de ter bons nomes no meio e no ataque, bons nomes que eu falo assim com muita generosidade. Eu acho que o Juventude vai... e outra, olha quem está atrás do Juventude. Você tem um Inter, você tem um São Paulo, você tem um Grêmio, você tem 3 clubes que tem tudo para passar o Juventude, tudo. Então o Juventude deve cair mais nessa tabela ainda. Na minha opinião, o Juventude briga para não cair. E por mais que beliscou alguns pontinhos umas rodadas atrás, já vem de 2 derrotas consecutivas. E vai pegar o Atlético Goianiense agora, que é muito difícil. Então vai brigar para não cair. O Inter, 14º, que decepção. Como o Diego Aguirre não está conseguindo fazer esse time jogar. Não está conseguindo. Precisa apresentar um futebol melhor. Eu era contra a contratação do Diego Aguirre. Acho que ele teve a chance dele no Inter, não aproveitou. Era chance para outro. Se eu não me engano, até indiquei o Juan Carlos Osório. Mas realmente o Inter, eu acho que ele fica no meio da tabela. Eu acho que o Inter não consegue mais brigar por Libertadores. Por mais que ele está na Libertadores, está na Copa do Brasil. Copa do Brasil ele foi eliminado. Mas ele está na Libertadores e poderia ser campeão da Libertadores e conseguir uma vaga lá. Mas no Brasileirão acho que não dá mais tempo não de brigar por Libertadores. É meio de tabela. A América de Minas, né, que começou uma reação, ficou ali 4 jogos sem perder, mas já perdeu aí uma goleada pro Fortaleza. Tem um clássico com o Atlético Mineiro que eu acho que ele vai chegar muito forte. Eu acho que o Atlético Mineiro vai decepcionar e eu acho que o América vai surpreender nesse clássico. Mas acho que o América ainda precisa garantir os seus 45 pontos do rebaixamento para pensar em outras coisas. Por enquanto, acho que ainda o rebaixamento deve ser o foco do América. O São Paulo venceu o seu primeiro jogo, consegue aí a primeira vitória para tirar um peso das costas. Acho também que eu não sei como é que vai se desenhar lá em cima, mas acho que o São Paulo pode vir a brigar por uma Libertadores. Acho difícil? Acho difícil, mas eu acho que dá. Precisa focar, precisa recuperar, precisa vencer seus jogos. Eu acho que o São Paulo deve focar na Libertadores e na Copa do Brasil. Tem que focar lá. Brasileirão a gente vê depois, porque dificilmente cai, que tem muito time ruim aí para cair. E a zona de rebaixamento com o Sport, que é o 17º, tem 7 pontos. Eu acho que é favoritaço para cair, tá muito favorito para cair. Você tem um Cuiabá, que é o 18º com 5, tem 2 jogos a menos? Tem, mas vai ganhar esses 2 jogos? O Cuiabá é um time fraco. Chegou o Jorginho agora, não sei se era a melhor opção, Eu acho que tinha opções, eu acho que até a minha indicação era o Antônio Carlos Zago para trabalhar nesse Cuiabá. Optaram pelo Jorginho. O Jorginho eu já gostei muito dos trabalhos dele. Hoje em dia acho que ele é um pouquinho arrogante. Pega trabalhos, abandona trabalhos, uma coisa meio estranha. E acho que o Cuiabá também é um favoritaço para cair, junto com a Chape, que é o 19º. Acho que a Chape briga muito para cair. Também, o Cuiabá ainda não venceu no campeonato, assim como a Chapecoense, tá? Chape tem um jogo contra o Flamengo agora. É muito difícil. A situação desses 3 clubes. Eu acho que eles praticamente já estão se garantindo na Série B. E aí essa última vaga vai ficar aí para América, Juventude. Não sei. Eu acho que um desses 2 aí, América ou Juventude. E aí o Grêmio, né? Que tem 2 pontos só. Tem 2 jogos a menos, mas é o último colocado. O Filipão chega agora, vai ter um Grenal no final de semana. O Filipão acho que já estará à beira do campo, se eu não me engano também. E acho que a minha expectativa é que o Filipão vai dar um up. Né? Vai ganhar alguns jogos sim, deve sair dessa zona de rebaixamento. Mas assim como o Fluminense, assim como o São Paulo, acredito que o Grêmio vai pegar meio de tabela. Não sei se vai dar tempo. Talvez até um 10º lugar. Mas para subir acima do 10º, acho que está um pouquinho distante para o Grêmio conseguir buscar essa tabela, né? E é isso aí, pessoal. Acho que esse aí é tudo que a gente tinha que falar do campeonato.
Algumas coisas eu já mudei de opinião, né? Alguns times que eu achei que ia cair, acho que não cai mais. Alguns que eu achei que ia brigar por título, não vejo mais assim. E assim, vamos continuar acompanhando. Daqui umas 5 rodadas mais ou menos. A cada 5 rodadas eu vou tentar fazer uma análise do rumo do Brasileirão que está tomando. Mas não se esquece você de se inscrever no nosso canal, tá? Acompanhar. Curta, compartilhe com os seus amigos. Comenta aqui embaixo. Valdir, você tá maluco? O Grêmio vai ser campeão. Fala aí se você acha que o Grêmio vai ser campeão. Ô Valdir, o Flamengo vai cair. Então escreve aí, o Flamengo vai cair. Não importa. Coloca a sua opinião sempre com respeito. Um abraço, até os próximos vídeos.